Daniel vivia em um reino poderoso, governado por leis rígidas e pela ambição de homens que disputavam influência todos os dias. Entre todos os oficiais, Daniel se destacava por sua integridade, sabedoria e fidelidade, conquistando a confiança do rei acima de qualquer outro conselheiro. Essa posição elevada despertou inveja, e os líderes do palácio começaram a procurar uma forma de acusá-lo, tentando encontrar erros em sua conduta, mas não conseguiram, porque Daniel era justo e correto em tudo o que fazia. Então, eles perceberam que a única maneira de armarem uma armadilha seria usando a fé que Daniel demonstrava diariamente. Assim, criaram uma lei que proibia qualquer pessoa de fazer pedidos a qualquer deus ou homem que não fosse o próprio rei, durante 30 dias, sob pena de ser lançada na cova dos leões. O decreto foi assinado e espalhado por todo o reino, transformando a fé de Daniel no alvo perfeito para uma condenação pública e irreversível. Quando Daniel soube que a lei havia sido decretada, ele não mudou sua rotina, não se escondeu e não tentou negociar sua fé. Em sua casa, abriu as janelas, ajoelhou-se e orou como sempre fazia, agradecendo e confiando em Deus, mesmo sabendo que estava sendo observado. Seus inimigos não perderam tempo e correram para informar o rei, lembrando-o de que a lei não poderia ser revogada. O rei, ao perceber que havia sido manipulado, ficou profundamente angustiado, pois reconhecia a inocência e a lealdade de Daniel. Durante todo o dia, tentou encontrar uma forma de salvá-lo, mas a lei dos medos e persas não podia ser anulada. Ao cair da noite, o rei ordenou que Daniel fosse levado até a cova dos leões e, com tristeza, disse que o Deus a quem Daniel servia continuamente poderia livrá-lo. Assim, Daniel foi lançado na escuridão, enquanto uma grande pedra selava a entrada da cova. A noite caiu sobre o palácio, mas o sono não veio para o rei. Ele recusou comida, música e qualquer distração, caminhando inquieto enquanto pensava no destino de Daniel. Enquanto isso, dentro da cova, cercado por leões, Daniel não estava sozinho, pois sua confiança permanecia firme. O silêncio da madrugada contrastava com a tensão do momento, mas nada acontecia contra ele. Ao amanhecer, o rei correu até a cova e, com voz aflita, chamou por Daniel, perguntando se o Deus a quem ele servia havia conseguido livrá-lo dos leões. Então, uma resposta ecoou da escuridão, afirmando que Deus havia enviado seu anjo para fechar a boca dos leões, pois Daniel havia sido encontrado inocente. Ao ouvir isso, o rei se encheu de alegria e ordenou imediatamente que Daniel fosse retirado da cova. E quando ele saiu, não havia nele sinal algum de ferimento. O livramento de Daniel causou grande impacto em todo o reino, mostrando que sua fé não havia sido em vão e que a justiça havia prevalecido. O rei, reconhecendo o poder do Deus de Daniel, emitiu um novo decreto, declarando que todos deveriam respeitar o Deus vivo, cujo reino jamais seria destruído. Aquele que havia sido condenado injustamente agora era visto como exemplo de fidelidade e coragem, enquanto seus acusadores enfrentariam as consequências de suas próprias armadilhas. O nome de Daniel foi honrado, e sua posição no reino se fortaleceu ainda mais, provando que a integridade, mesmo quando colocada à prova, pode se transformar em testemunho para multidões. A história, que começou com inveja e traição, terminou com o reconhecimento público da justiça divina, marcando para sempre aquele reinado e todos os que ouviram sobre o que havia acontecido naquela madrugada silenciosa e milagrosa. Essa história atravessou gerações porque revela um princípio que se repete em diferentes tempos. A fé verdadeira não se esconde quando é desafiada. Daniel não reagiu com desespero, não buscou atalhos e não abriu mão de quem ele era, mesmo diante de uma sentença de morte.
Sua confiança não estava na mudança das circunstâncias, mas na fidelidade de Deus, que age mesmo quando não é possível ver uma saída. A cova, que deveria ser o fim, tornou-se o cenário de um testemunho que atravessaria séculos, ensinando que nem toda porta fechada significa derrota e nem toda ameaça significa abandono. Às vezes, é justamente no lugar mais escuro que a proteção divina se manifesta de forma mais clara, transformando perigo em propósito e medo em prova de que a fé pode permanecer firme, mesmo quando tudo parece perdido. O que torna essa história tão poderosa não é apenas o milagre, mas a postura de Daniel antes que o milagre acontecesse. Ele não esperou sinais visíveis para continuar confiando, não condicionou sua fé ao resultado, e isso fez toda a diferença. Seus inimigos planejavam humilhação, mas o que aconteceu foi exaltação. Planejavam silêncio, mas o que se espalhou foi um testemunho que atravessou fronteiras. O decreto que tentava limitar a adoração acabou revelando o poder de um Deus que não pode ser limitado por leis humanas. Assim, a fé de um homem se transformou em uma mensagem para todo um império, mostrando que nenhuma estratégia de injustiça é capaz de anular aquilo que foi sustentado por convicção, verdade e fidelidade inabalável. Daniel saiu da cova sem um arranhão. Não porque os leões eram fracos, mas porque a fé que ele carregava era maior que qualquer ameaça ao seu redor. E essa história atravessou séculos para lembrar que, mesmo quando tudo parece perdido, ainda existe um Deus que vê, protege e honra aqueles que permanecem firmes, mesmo em silêncio, mesmo sozinhos, mesmo quando ninguém mais acredita, porque a verdadeira coragem não é a ausência do medo, é a decisão de confiar apesar dele. E assim como Daniel foi levantado naquela madrugada, quantas vezes na vida alguém também precisa se levantar depois de noites difíceis, cercado por problemas, julgamentos e injustiças? E é exatamente nesse ponto que essa história se conecta com quem está assistindo agora, mostrando que fé não é apenas algo do passado, mas uma força viva que ainda muda destinos, restaura caminhos e transforma finais que pareciam selados. E se essa história fortaleceu a sua fé, não deixe isso terminar aqui. Curta o vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem e se inscreva no canal, porque muitas outras histórias bíblicas poderosas ainda estão por vir.